Nós sempre iniciamos as nossas palestras com uma leitura de um livro. No desenvolvimento, nós temos a prática de sempre fazermos a leitura do Evangelho, mas nada impede que os demais palestrantes façam leituras de outros livros que abordem a vida espiritual. E o texto que eu escolhi no dia de hoje é um pequeno texto de Mateus, do capítulo 18, que diz: quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, pôs diante dele e disse: lembre-se disso, se você não mudar de vida e não se tornar como uma criança, nunca entrará no reino dos céus. O mais importante no reino dos céus é quem se humilha e se torna como esta criança. E quem recebe em meu nome uma criança, também será recebido por mim nos céus. Então, o nosso tema proposto para o dia de hoje é iluminação interior. E nessa questão que nós voltamos para a questão da iluminação interior, como estamos nós vivendo nesse momento? Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Como estamos nos colocando para conosco? E depois, como nós estamos nos comportando para com a sociedade? Eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que eu gosto muito quando quem às vezes está assistindo as palestras, eu falo que acontece isso muito comigo, eu costumo às vezes fechar os olhos para refletir um pouco naquela palestra daquele dia, né? Porque nós, enquanto seres encarnados, estamos vivendo um período de prova, de expiação, estamos num período reencarnatório. Nós temos a condição de mais nos julgarmos, mais nos criticarmos do que ao próximo. Então, nessa questão da iluminação interior, o que é importante a gente compreender? Como está a nossa linha de pensamento e de sentimento? Você tem se cobrado muito para alcançar os seus objetivos? Você tem se cobrado muito emocionalmente, mentalmente? Como está a sua cobrança diante das pessoas que estão ao seu redor? Você tem cobrado muito das pessoas que elas sejam pessoas mais idôneas, pessoas mais corretas, sejam pessoas que deem um respaldo à sociedade, que não cause um prejuízo para com o outro? E tudo que nós às vezes cobramos do outro, exigimos, pedimos que faça diferente, nós estamos fazendo para com o outro, para com a sociedade? Costumo dizer sempre que nessa vida encarnatória, nessas muitas vidas que nós tivemos e nessa vida que nós estamos, ainda o nosso maior desafio está no pré-julgamento e no perdão. Quantas pessoas que convivem conosco, que a gente tem dificuldade em aceitá-las como são, em aceitá-las como elas são, por uma postura diferente, por uma postura de uma cultura que a gente às vezes até coloca na condição de criticar. Se fosse um parente meu, não agiria assim. Mas nós temos que lembrar que, apesar de todas essas mudanças que nós devemos realizar dentro de nós, tem muitas coisas boas que estão acontecendo. E nós deveríamos, por um momento, deixar de nos cobrar tanto. Já visto que a espiritualidade tem nos dito muito que nós estamos vivendo a era do amor, a era da consciência. Nós, enquanto encarnados, estamos vivendo o melhor momento que a Terra já teve, aonde, apesar das mudanças, dos avanços tecnológicos em favor do que é negativo, nós estamos sendo mais conscientes. Há um caso que tem acontecido atualmente nos Estados Unidos,
que 8 estados americanos estão votando nesse momento, e votaram e aprovaram nas suas câmaras legislativas sobre o aborto. Há aqueles que são a favor e há aqueles que são contra. E se a gente parar para pensar que desde a Constituição, da alteração da Constituição dos Estados Unidos, essa questão ficou por conta de cada estado decidir suas leis. Muito diferente, né, do Brasil, que aqui nós é uma Constituição de 88, que houve muitas emendas e acontece, né, muitas alterações. Lá não, são 7 leis apenas, mas cada estado, além de obedecer essas 7 leis, tem as leis sociais que eles podem estar implementando. E nunca é um estado só que toma uma decisão, geralmente sempre se reúne em 3 ou mais. E eu vejo como um grande avanço. Eu penso que nós temos um livre-arbítrio e ele deve sim ser respeitado. Deve ser respeitado por nós, enquanto pessoas, mas deve ser respeitado também por uma sociedade, por um todo. E está correto essa decisão de um estado maior colocar-se uma lei em que infringe a pessoa a tomar uma decisão? Então, cabe a nós fazermos um paralelo, fazermos uma reflexão sobre isso. E no momento em que aquela lei foi aprovada, foi noticiado pela BBC, pela CNN, que houve uma migração de pessoas de uma cidade para outra em um número considerável. Ou seja, são pessoas que não aceitaram, não concordaram com aquela situação que foi ali imposta e se mudaram para os estados que aceitavam. Mas o que isso tem a ver com a nossa palestra de hoje, com a questão da iluminação interior? Tem a ver que nós, enquanto encarnados, devemos nos colocar na condição de direcionadores de nós mesmos. Se você não concorda com um ato que está sendo praticado pelo seu irmão, o que você pode fazer? Se você não concorda com uma prática que é exercida sobre o seu companheiro, sobre a sua companheira na sua vida, o que você deve fazer? Você deve apenas levantar, sair e seguir a sua vida? Ou você deve primeiramente tentar um diálogo? Nós não somos, enquanto pessoas, enquanto encarnados, enquanto espíritos, nós não estamos na condição de sempre aceitar ordens sem que haja da nossa parte questionamentos. Nós temos um grupo do WhatsApp do Templo Luz Universal. Acredito que hoje tudo é grupo de WhatsApp, né? Todo mundo tem, né? E lá essa semana, no domingo, eu ainda coloquei o que é a função do espírita. O que nós, enquanto espíritas, temos como responsabilidade? Nós, enquanto espíritas, temos a responsabilidade sempre de ser conciliador, de sempre trazer a harmonia, de sempre trazer a paz. Mas isso é só para o espírita? Não, isso é para todos. Todos nós que estamos encarnados, estamos aqui para evoluir. E cada um está para evoluir na sua religião, na sua crença, na sua conduta, na sua cultura. E nós, enquanto na condição de espíritas do Templo Luz Universal, nós estamos aqui para evoluir como todos. Primordiamos pela questão do espiritismo, na questão cristã, na questão da base do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre Jesus e dos outros mentores que estão conosco. Os mentores responsáveis pela casa são São Francisco de Assis e a Clara de Assis, que aqui chamamos
de Mestre Assis e Clara de Assis. Então, é uma casa que tem sim seus mentores responsáveis que estão à frente de todos nós. E aí eu estava separando o tema da palestra de hoje e achei muito interessante voltar a tocar nesse assunto da reforma interior. E a reforma interior, ela acontece de muitos aspectos. Ela acontece de você às vezes se privar da opinião sobre o outro, se calar. Às vezes você acha que o seu irmão está tendo uma atitude errada. Cale-se. Sugestão, tá? Não estou dizendo para fazer, não. Só para calar. Cale-se. Analise a situação do seu amigo, do seu companheiro, e talvez naquele momento a sua prece tenha mais ação efetiva na vida dele do que você chegar para um outro coleguinha, uma outra amiga, um outro amigo e dizer: nossa, você viu a atitude de fulano? Naquele momento ali, sem que você perceba, você está multiplicando a energia. Se é uma energia boa, você está multiplicando ela na sua casa, no seu trabalho, nos locais onde você frequenta. Mas se é um pensamento ruim, você está expandindo ela na sua casa. E aí muitas das vezes você está passando mal com dor de cabeça, dor na nuca, dor no corpo, e não compreende. Por que isso? Porque eu estou passando tanto mal assim? Eu estava bem há 5 minutos atrás, mas só foi eu falar de fulano que eu não estou passando bem, que eu não estou legal. Ontem, na última palestra de Adão, que foi ontem, né? Ele falou muito sobre essa questão de você é o que você tem dentro de você. Se nós temos dentro de nós pensamentos bons, energias boas, nós conseguimos expelir, colocar isso para fora. E a gente está também na condição de uma espécie de um rádio. Aí você escolhe se você é um rádio mais bonitinho, mais velhinho, mais novinho, mas você escolhe qual rádio você é. Em que aspecto? Nós recebemos energias, mas você pode ser também um roteador que distribui energia, né? Fica melhor assim. Então, você está na condição de receber e transmitir a energia. Nós temos dentro de nós um conjunto magnético que é formado e alimentado pela energia vital, pela energia do ectoplasma. E nós, então, recebemos dos mentores que atuam na casa a energia crística, a energia evangélica e a energia iniciática, que no decorrer do desenvolvimento de vocês tomarão ciência dos momentos em que essa energia entra na sua vida. E aí você, ao manipular, trabalhar essas energias, você, no desenvolvimento da sua mediunidade, você começa a perceber que hábitos que você tinha anteriormente, você tem que mudar. Se você é uma pessoa que fica muito estressada, muito estressado, tem que mudar. Solta aqueles palavrões em momentos de estresse, tem que mudar. Está em um momento de festas, né? Quem não gosta de sair, divertir? Todos gostamos. Uns gostam de ir para o cinema, assistir filme. Outros gostam de ir para a balada. Outros gostam de sentar com os amigos, comer aquela carninha, aquele churrasquinho e tomar uma cervejinha. Nós da doutrina Luz Universal, nós não proibimos que a pessoa faça uso de bebida alcoólica, de drogas, de cigarro, mas nós aconselhamos que para ser trabalhador da casa não se deve usar bebida alcoólica, não se deve usar as drogas. E por que não deve usar bebida alcoólica? Por que não deve usar as drogas? Porque além de matar o corpo físico, ela também destrói as células espirituais. Quem aqui teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, lembra-se que André Luiz, ele cometeu na vida dele um suicídio que nós chamamos de suicídio involuntário, porque como ele consumiu muita bebida alcoólica, conviveu muito no adultério, conviveu muito, alimentou dentro de si muitos pensamentos negativos, sentimentos de mágoa, isso foi o matando
aos poucos. Foi enfraquecendo as células físicas, as células espirituais, e aí houve um momento do desencarne dele. Mas depois de um período que ele passou, né, pelas zonas inferiores, ele foi resgatado pelos mentores e ali ele foi orientado. E assim acontece com todos nós. Nós, na condição de espíritas, na condição de pessoas, nós temos que lembrar que nós já sabemos, né, que a bebida alcoólica e que as drogas matam. Diminui o nosso tempo de vida na Terra, mas os pensamentos e os sentimentos negativos também. Se você tem uma mágoa de infância, se você tem uma lembrança de infância, que até hoje você lembra, você sente aquela tristeza daquele momento que você viveu com o pai, com a mãe, com o amiguinho, você tem que se livrar disso. Você tem que trabalhar dentro de você esse sentimento. E não é fácil. Todos nós já tivemos ou temos esse sentimento dentro de nós, que precisa ser perdoado. E eu posso dizer que todos nós aqui na fase adulta já passamos por uma coisa que a gente fala que a gente só teve uma vez na vida. O que é? A gente fala que só amou uma vez na vida, né? Não, eu só amei uma vez na vida, eu só fui inocente naquele relacionamento. Depois daquele relacionamento eu não fui mais inocente, eu não sofri mais por amor. Sofreu sim, mas sofreu porque não aprendemos com aquele sentimento daquele momento. Talvez pela falta de amadurecimento. E isso acontece muitas das vezes na nossa vida, que por um momento de impulsividade, nós deixamos de lado a razão. E ali, naquele momento, pode ser que esteja a nossa maior decepção, ou mais uma decepção. E nós não devemos, nessa decepção, nesse erro, o correto seria que nós não fôssemos uma pessoa em que nos prendêssemos a ele, ficássemos martirizando a ele. Nossa, por que eu fui burra? Por que eu fui burro? Por que eu deixei passar por isso? Por que eu não fiz diferente? E nós sempre temos condições de fazer diferente. Talvez aquele momento, o melhor momento seja, peraí, eu errei, tudo bem, eu errei, mas eu quero me propor a não errar mais nisso. Então eu vou corrigir minha postura de pensamento, minha postura de sentimento, para que eu não erre mais dessa forma. E a reforma interior está muito voltada ao que nós achamos do outro. Muitas das vezes a gente sente irritação porque o outro está batendo demais o pé. Então a gente tem que trabalhar na gente a paciência. A gente fica irritado com o outro porque o outro falou da vida do companheiro, da companheira, falou da vida do outro, do amigo. Mas a gente está lá falando com o nosso amigo, a nossa amiga, nossa, você viu o que fulano está falando? Você viu o que fulano expressou? Nós também temos que melhorar isso dentro de nós. E aí na condição espírita, de desenvolvimento, né, que nós todos estamos aqui para desenvolver a nossa mediunidade, nós trabalhamos vários aspectos. O aspecto da mediunidade, aonde é passado toda uma preparação para ser médium da casa, mas muito mais do que isso. Todos nós somos médios, tá? Então, sou médio. Sim, todos nós somos médios. E nós trabalhamos no decorrer da nossa vida física essa reforma interior. E aí, às vezes, essa reforma interior, essa busca por um melhor equilíbrio físico, está muito voltado também da gente reconhecer que a gente, às vezes, precisa de um apoio médico. Um psicólogo, um psiquiatra, uma medicação. Né? O ideal seria que a gente não precisasse desses apoios, né? Que a gente conseguisse encontrar uma melhora nossa sem precisar de um apoio médico. Mas às vezes a pessoa está entrando na doutrina e ela precisa dar continuidade ao seu tratamento psicológico, psiquiátrico, né?
faz uso de uma substância para que tenha um sono, consiga dormir, consiga se aliviar do estresse. Por ela ter começado a desenvolver sua mediunidade, ela vai parar de usar? Vai parar de frequentar o médico? Não, ela vai continuar. Só que ao passo em que ela vai entendendo quem ela é, o que ela precisa melhorar interiormente nela, ela pode ir diminuindo a constância desse uso, do uso do médico, do uso do medicamento, porque ela começa a ocupar a mente dela com outras situações, começa a compreender o que causa nela o mal-estar. Mas pode ser que nunca você vai ficar livre dos medicamentos. É um caso que nós podemos dizer aqui, que eu acredito que quem não tem, mas saiba alguém que tem a diabetes, né? Que usa medicamento constante, tem que usar para ter um controle maior. Isso é uma condição física que todos nós podemos passar, mas nós podemos passar por essa condição física por uma situação que talvez eu não trouxe ainda para vocês nessa palestra, que é quando nós fomos reencarnar, nós pedimos aos nossos mentores: olha, meu mentor, eu quero reencarnar na família tal, quero reajustar com as pessoas, minha filha, quero que essa pessoa seja minha filha, quero que essa pessoa seja meu marido, eu quero reajustar com essas pessoas, que foram pessoas que eu tenho um débito muito grande com elas. E não precisa me mandar bonito não, pode me mandar feio, pode me mandar com um cabelo que o cabelo que você colocar é que seja pior. Não tem cabelo pior, né? Não existe isso. Mas aí você encarna. E aí eu preciso ir no salão mexer no cabelo, porque meu cabelo está horrível, né? E aí é a hora que você pergunta assim: será que eu pedi isso? E aí a espiritualidade entende que em um determinado momento daquela vida, para que você tenha um progresso maior, lá antes de vocês reencarnarem, vocês combinaram que você teria uma doença, que não teria cura, mas teria tratamento. Seria uma forma de você cumprir um débito kármico para com o seu corpo físico. Porque quando a gente fala de reajuste kármico, né, nós logo imaginamos que o reajuste é só com pessoas. Mas existe o reajuste com o sistema e existe o reajuste com nós mesmos. Pode ser que numa outra vida você foi bonita, bonito demais, e você usou sua beleza para prejudicar o outro. Então a espiritualidade vê assim: não, vamos dar um tratamento de beleza ao contrário nessa pessoa, que ela vai encarnar e ela não vai ver a beleza como o mais importante na vida dela. E aí aqui estamos nós. Então o que é que eu quero dizer no dia de hoje? A nossa iluminação interior, ela está muito além da gente mudar pensamentos, da gente mudar sentimentos, mas ela está muito mais voltada para a gente aceitar quem nós somos. Você aceitar quem você é, na condição que você está, é um passo. E o segundo passo é você aceitar o seu irmão como ele é, na forma que ele é. Mas nada vai te impedir que você traga para ele correções. Olha, meu filho, olha, minha filha, não tenha tal atitude não, porque isso pode te proporcionar situações na vida desagradáveis. E eu costumo dizer que nós, homens, temos que nos basear muito nas mães mulheres. Claro que mãe é mulher, mas pode ter mãe homem também, né? Mas nós temos que nos basear muito na mãe. Por quê? O filho, quando desagrada a mãe, dá meia hora: meu filho, vem cá, minha filha, vem cá, faz isso, faz aquilo, olha, eu briguei com você, eu fiz isso com você, porque eu queria que você entendesse que tem que ser diferente, porque eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor. Mas a gente também precisa ter a humildade de quando um filho fala com a gente assim. Não sou pai não, tá? Mas quando o filho fala com a gente assim: pai, mãe, não é assim. Tem que ser dessa forma, porque na escolinha, na escola, o professor diz que é assim. Eu li um livro que fala que é assim. Eu vi uma reportagem que fala que é assim. Eu vi um vídeo na internet que fala que é assim. E talvez, é notório, né, que pela cultura nossa,
familiar, uns vão se calar, uns vão dizer: meu filho, você não sabe de nada, não? Que é o que mais acontece, né? E outros vão falar: olha, meu filho, você está certo. Ou vamos pesquisar junto, vamos procurar saber se isso que você está trazendo para mim é verdade. Então, quer dizer, a gente, não é nossa verdade só que é absoluta, a verdade do outro também pode ser. Então a gente tem que procurar sempre ter o melhor convívio com as pessoas. Amar mais é isso. É você respeitar as limitações do outro e é você ajudar o outro a avançar nas suas limitações, a corrigir seus erros, a melhorar quem cada um de nós é. Bom, graças a Deus.